Pode tudo. Olá! 2024 é ano de eleição. Aliás, no Brasil, a cada 2 anos nós temos eleições, você sabe, né? Eleição para prefeito, vereador, depois tem eleição para governador, deputado estadual, federal, senador, presidente da República, a gente vai alternando, né? E as eleições nunca são iguais. Dá uma dor de cabeça para o eleitor, para o candidato, para advogado, então, uma loucura. E tem a justiça eleitoral também. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um tribunal permanente sobre eleição. Mesmo quando não tem eleição, tem um tribunal lá chamado eleitoral. E ele manda mais que todo mundo. Bom, são temas da conversa que a gente vai ter hoje aqui neste Pode Tudo. Pode tudo. Apoio Cold-Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão. O convidado de hoje é um advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Bruno Pena. Ele é dono de um escritório, ele integra um escritório que trata também de direito previdenciário, né? Outras coisas além do direito eleitoral. Mas direito eleitoral é uma especialidade do Dr. Bruno Pena. Prazer receber você aqui. Prazer é meu, Cassim. Para mim, inclusive, é uma honra estar aqui contigo, que você é um dos grandes nomes do jornalismo que temos aqui do estado de Goiás, embora não seja daqui, mas na minha opinião, com nomes como Jacques Abrão, Paulo Beres, você está entre as lendas que temos aqui no estado de Goiás. Para mim é uma grande honra estar aqui contigo, viu? Muito obrigado por essa referência aí, né? Eu fico extremamente sensibilizado. Mas o assunto é eleição, e isso daí é uma coisa que mexe com as emoções do brasileiro. A gente conversava agora há pouco, antes da gravação, você acabou de chegar de uma viagem onde foi atender candidatos, né? Exatamente, assim, acabei de chegar de Cidade Ocidental, passei em outras cidades, porque assim, as eleições no país, hoje ela acontece num período muito curto, de 45 dias. Nós temos aqui no estado de Goiás 246 municípios. Então, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Hoje, principalmente com a internet, a informação acontece em tempo muito rápido, é muita informação chegando a muita gente. E como o jogo eleitoral, as regras eleitorais mudam muito, existe uma insegurança muito grande dos candidatos. Tem gente que já disputou 3, 4 eleições, mas ele não dá um passo sem consultar o jurídico, sem consultar o advogado. Isso acaba demandando a gente muito nesse tempo. E como a eleição ela tem um prazo curto, também as decisões jurídicas são muito curtas, né? De período da decisão do juiz para o recurso do advogado, o tempo é muito exíguo, não? Sim, os prazos são muito curtos. O prazo, assim, padrão da Justiça Eleitoral é de 3 dias. São de 72 horas. Mas tem prazo de recurso, por exemplo, de 24 horas. Lembrando que o prazo corre dia de sábado, domingo, feriado, luto nacional, jogo da Copa. A Justiça Eleitoral não para em momento algum. E o advogado tem que estar atento a tudo isso. Tá, isso daí pode gerar impedimento de uma candidatura, no caso. Perder um prazo desse pode ser fatal. Pode cair uma candidatura toda, uma chapa toda. Já teve aqui em Goiás uma vez uma chapa inteira de deputado federal, que era uma chapa competitiva, perdeu um prazo da Justiça Eleitoral, caiu 100% da chapa. Os candidatos não puderam disputar em razão da inobservância de uma regra eleitoral de um prazo, porque as publicações também, quando é no jogo normal, vem uma publicação no edital, chega para o advogado, tem todo um rito. Na Justiça Eleitoral não, é lançado em tempo real num mural eletrônico. Antigamente um mural físico, publicava lá no mural, a gente tinha que conferir, lançou lá, começa a deflagrar o prazo às vezes de 24 horas. Se o advogado dormir no ponto, perde uma chapa, uma candidatura, um tempo de televisão. Agora, como é que vocês fazem num escritório assim para acompanhar tantos candidatos com muitos recursos e tantos prazos? A gente tem que montar uma estrutura para acompanhar isso. Então tem pessoas que todo dia tem uma planilha no sistema dentro do escritório, acompanha processo por processo, abre o processo, confere, faz relatório, discute todo santo dia, inclusive dia de sábado e domingo. Tá. Aí não pode perder prazo. É uma questão, às vezes uma questão formal, porque a justiça não cumpre prazo. Para a justiça existem alguns prazos. Existe prazo, mas ela não cumpre prazo. É um prazo impróprio, por exemplo. Se ela descumprir o prazo, não tem nenhuma consequência. Exato. Não tem nenhuma consequência. Esse é a consequência é para nós, para os advogados. Eu sei porque, não só a questão
eleitoral, mas qualquer outra coisa que tem no serviço público, ele dá um prazo para uma multa de trânsito. Você tem 30 dias para recorrer. Você não recorreu, aquela multa, pronto, já vai para o seu prontuário e está lá. Aí você já tem que fazer um outro recurso em outra instância. Quer dizer, você tem prazo. Mas a instância Jari, por exemplo, não tem prazo para julgar. Tem 90 dias, mas se não julgar em 90 dias, aquele processo entra em decurso de prazo. Fica lá, na alma do carro, na alma da sua carteira. Não tem problema. Quer dizer, o poder público, ele não atende prazo que a legislação impõe e impõe também para o cidadão. Né? E assim, só para você ter um exemplo, né? Prestação de contas. Tem lá um órgão de assessoria do tribunal que ele tem todo o tempo do mundo para analisar as contas apresentadas por um candidato. Quando chega para o advogado manifestar sobre um relatório, às vezes extenso, que a justiça teve todo o tempo do mundo para fazer, a gente tem 3 dias para responder. Claro que assim, a justiça tem sido até maleável, a gente perde dilação de prazo, dependendo do caso o juiz analisa, dilata o prazo e tudo mais. Mas assim, esse controle tão exigente do prazo, tão rígido do prazo, é para a advocacia e para o Ministério Público. A magistratura, os órgãos técnicos do tribunal, são prazos impróprios. Tem um parâmetro, mas o descumprimento desse prazo não tem nenhuma consequência. A não ser os prazos de prescrição. Por exemplo, se a justiça não agir num determinado prazo, prescreve a pretensão sancionatória ou a pretensão do Estado e aí o Estado não pode agir mais. Mas é o único caso que o descumprimento de um prazo tem uma consequência específica. Doutor Bruno, tem uma coisa interessante. O Brasil é um dos países do mundo democrático, que mais gasta dinheiro público com partidos políticos que são instituições privadas. O dinheiro vai para um partido, de acordo com a divisão que é feita proporcionalmente ao número de representantes na Câmara Federal, vai aquele volume enorme de dinheiro, e é o presidente do partido que tem o poder discricionário de mandar, vou mandar 1 milhão para esse daqui, que ele é bom, daqui vou mandar só 100 mil reais. É um poder discricionário com um dinheiro que é público. Não é uma coisa louca isso? Mas sim, tem uma razão de ser para isso acontecer. Antigamente não existia só o fundo partidário, num montante menor, e nas eleições existiam as doações de empresa, de pessoa física e de empresa. O Supremo, por uma provocação até da Ordem dos Advogados do Brasil, num determinado momento, e na minha opinião até de forma acertada, entendeu que não poderia haver doação de empresa para as eleições. Porque isso acabava deturpando o princípio democrático. Por exemplo, nos Estados Unidos, o financiamento das eleições são pelos eleitores, que vão colocando dinheiro nas suas candidaturas, e isso se tornou uma tradição. O pessoal compra boné, brocha, essa coisa toda. No Brasil, não existe essa tradição. Sempre os partidos e os candidatos buscam o seu financiamento. Quando tirou o financiamento das pessoas jurídicas, das empresas, as pessoas físicas não engajaram tanto nas eleições. Então, para trazer um caráter mais assim de transparência para as eleições, o poder público chegou numa conclusão seguinte: o poder público vai colocar o dinheiro, porque aí a gente tem a fiscalização e o controle de onde vai o dinheiro e como ele vai ser gasto. Em teoria, né? Em tese. Até porque, assim, quando é de uma empresa, você tem um controle menos efetivo. Porque o cara pode dar na eleição, pode dar por fora e tudo mais. O dinheiro público, ele sai de um cofre público direto para a conta do partido, da conta do partido para o candidato. Tem como burlar? Sempre tem. A criatividade humana, ela é infinita. Agora, a questão é o seguinte: é a forma como esse dinheiro ele é utilizado. E se a gente for olhar o tamanho do Brasil, quando a gente olha, parece que é muito dinheiro, mas, por exemplo, assim, se a gente pegar um dos maiores partidos, o PL, e pegar o que ele vai receber de fundo eleitoral e dividir pela quantidade de candidaturas que ele tem, não elege um. Aí o partido tem que tomar decisões políticas de priorização. Por exemplo, na eleição geral, tem partido, tem candidato a presidente da República. Então ele tem que destinar uma grande quantidade de dinheiro para a candidatura a presidente da República. E ainda tem os candidatos a deputados federais, que é onde
O voto de deputado federal define quanto de dinheiro que o partido vai ter ou não, se ele vai continuar existindo ao cumprir a cláusula de barreira ou não, quanto tempo de televisão ele vai ter ou não. É esse o principal parâmetro. Então, assim, tem partido, por exemplo, que diz, não vou lançar candidato a presidente, não vou lançar candidato a governador, só vou pôr dinheiro em deputado. É uma decisão do partido. E ainda assim ele não manda para todos. Então ele tenta fazer um exercício de futurologia para tentar adivinhar quem tem melhores chances. Às vezes acerta, às vezes erra. É um sistema que, assim, tem críticas a ele, por óbvio que tem. Mas ainda não se descobriu um sistema melhor. O que seria o ideal? O eleitor escolher o candidato e financiar o seu candidato. E os partidos terem recursos de acordo com a maior adesão que tem do eleitorado. Mas como a gente até falou um pouco antes aqui, o brasileiro ainda não criou intimidade com as eleições. Aliás, ele tem raiva de político porque acha que todo político é bandido. Esse é o conceito popular. Claro que eu conheço muitos políticos que são pessoas de bem, honestas, né? Mas aquela imagem do político no conceito popular é que são corruptos. Aí você cata um volume monstruoso de dinheiro. Esse ano o fundo eleitoral tem acho que 6 bilhões de reais. Algo em torno disso. É um negócio absurdo. Você fala 6 bilhões de reais que vai ser dado do nosso dinheiro para partidos políticos que são entidades públicas. Você não pode interferir porque quem define é aquele partido. E o que chama atenção é que para você montar um partido, você tem que fazer um abaixo-assinado com pelo menos 500 mil assinaturas. Né? Então, se esses que estão querendo que um partido seja formado, se eles dessem mensalmente R$1, já seriam 500 mil reais só daqueles que querem o partido, não? Exatamente, ou os filiados do partido e tudo. Se eu quero o que um partido, que eu não sei nem que partido que eu quero que ele seja formado, já tem 35 partidos e fora o que está na fila ainda para ser aprovado lá no TSE. Se esses que estão pedindo mais um partido, eles têm que se comprometer de alguma forma, porque tem gente que assina qualquer petição, né? Sim, mas o que eu acho assim? Eu acho que o Brasil criou-se uma tradição da reclamação sem consequência. O que eu digo a respeito disso? Eu acho que o Leandro Carnal, que é um historiador brasileiro, ele fez uma afirmação muito feliz. Ele fala o seguinte: não existe governo corrupto em sociedade honesta. E nem sociedade honesta governada por governo corrupto. O governo ele é um reflexo da sociedade. E no Brasil criou-se um conceito que a sociedade é alheia ao governo. Se existe gente comprando voto, é porque existe gente vendendo voto. Se existe más pessoas na política, é porque existem maus eleitores endossando essas pessoas na política. Então eu acho que o brasileiro ele precisava participar mais da política. Então assim, a pessoa às vezes, o que o senhor falou é uma realidade. As pessoas têm raiva de político, mas ela não pode ter raiva da política. Se não tem ninguém que representa aquilo que ela acha que deveria haver de compromisso moral, político, ideológico, ela deveria se colocar como candidato. Ou então fiscalizar, determinar, fiscalizar os partidos políticos, participar dos partidos políticos. Eu acho que a nossa democracia, ela precisa ser aprimorada com mais participação das pessoas e não com esse alinhamento das pessoas da política, porque o que define uma democracia é a política. Não tem política sem partidos políticos, sem parlamento, sem políticos, sem candidatos. A gente precisa tornar isso um compromisso mais sério no Brasil, na minha opinião. É uma coisa maluca, sempre comento com as pessoas, eu falo assim, eu não vou votar esse ano em ninguém vai ter meu voto, né? Eu falo, tudo bem, eu nunca deixei de votar. Eu falo, eu também não votaria se em não votando eu não precisasse pagar imposto. Eu não voto, alguém vai ser eleito e eu vou continuar pagando imposto que vai ser administrado por alguém que eu nem ajudei nem a eleger nem a derrotar. Me ausentei e não vou poder nem criticar, porque na hora que eu poderia decidir alguma coisa, eu preferi me omitir. Né? Então esse conceito de que eu não voto em ninguém é um conceito, um protesto que não surte efeito. Né? É um protesto burro, até porque assim, existe uma lenda eleitoral que as pessoas costumam aderir, que assim, se mais da metade dos eleitores votarem nulo, anula a eleição. Não anula, vote quem votar, a eleição vai acontecer e as pessoas vão ser eleitas. É porque tem essa ideia no Brasil dessa questão de isso não é problema meu.
É problema nosso. Aí às vezes a pessoa fala assim, vai ter eleição agora para escolher vereador e prefeito em Goiânia. E às vezes a pessoa fala, não vou votar em ninguém, isso não é problema meu, esses políticos não servem para nada. Aí depois ele chega na rua dele, tem um buraco, ele bate com o carro, esvazia o pneu dele lá, ele fica praguejando contra a vida e tudo mais, que lá é o problema dele, porque se ele eleger um gestor eficiente, aquele buraco não vai ficar ali ou vai ficar por pouco tempo. Às vezes chega, muda o zoneamento urbano e aumenta o IPTU da casa dele. E às vezes ele fica irado com aquilo e ele não sabe nem como que isso aconteceu. Que nunca se preocupou em entender como que é formulada as políticas públicas no parlamento da cidade onde ele mora. Enquanto isso acontecer, a população vai ficar... É como se fosse o seguinte, você ganha um carro e não sabe dirigir o carro. Aí aquilo vai parecer inútil. Mas você aprende como dirigir aquele carro, aquilo pode ser uma ferramenta formidável. A gente precisa partir, inclusive, das escolas. É uma crítica que eu faço. A gente, às vezes, vai na grade disciplinar do ensino médio. Tá lá a pessoa estudando óptica, mecânica, elétrica, química orgânica e tudo mais, e não conhece a Constituição do país que ele mora. Ele não sabe como é que forma, para que serve a Câmara Municipal da cidade que ele vive. E eu acho que a gente tem que ter as escolas formando cidadãos, não técnico. Você estudar física, química, história é importante, você forma técnico. Para você formar um cidadão, você tem que colocar ele como parte da democracia que ele vive, como parte da sociedade que ele vive. Enquanto as pessoas não adquirirem essa consciência, a gente dificilmente vai ter uma democracia desenvolvida nesse país. Mas há um conceito também de que o eleito não dá bola mais para o eleitor. Não adianta ir à Câmara Municipal, que é o parlamento mais próximo do eleitor, né? Está na cidade. Ele vai lá reclamar, vocês estão fazendo um aumento aí do IPTU. O cara fala, não, mas é que o prefeito precisa, nós estamos fazendo uma negociação aqui. Quer dizer, o sujeito não dá bola. Eleito, ele não dá bola para o eleitor, ele dá muito mais bola para as articulações políticas com a municipalidade, com o poder público municipal no executivo, do que ouve a voz de quem o elegeu. Então o eleitor começa a se sentir desprestigiado, desvalorizado. Agora, na época de eleição, eu tenho acompanhado alguns grupos que têm políticos, têm candidatos e têm eleitores, muitos irritados, e tem uma porção de memes que aparece assim, a cena de uma cova, né? Montanha de terra, daí a pouco aparece aquela terra, começa a se mexer, aí sai um cara de dentro daquela terra, que assim, fala assim, vote em mim, voltei, quer dizer, 4 anos ausente, mas estou de volta. Tá, mas é isso, esse é o conceito, ou seja, eu votei, pedi, reclamei, não fui atendido, não dou bola mais, então é tudo bandido. Esse é o conceito, porque os políticos também, eles não se dão o respeito. Então, mas é a situação seguinte, já pensou assim, se você você contrata um pedreiro para construir sua casa. Se passar 6 meses, ele não botar um tijolo em cima do cimento lá, o que você vai fazer? Você vai demitir ele, vai procurar outro pedreiro. Por que acontece isso na política? As pessoas elegem os seus representantes e viram as costas. E fica sempre esperando o herói nacional. Aquela pessoa que vai resolver todos os problemas, que vai pensar todas as soluções e que as pessoas não precisam se preocupar com isso. A solução tem que partir da população, ela tem que pensar, ela tem que discutir a política, ela tem que cobrar, ela tem que exigir, ela tem que se organizar e ela tem que participar mais. Eu acho que assim, a gente precisa criar uma cultura da participação na política. Só para você ter uma ideia, eu vou te dar um dado aqui de um professor, que inclusive ele é técnico do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, o professor Frederico Alvim. Ele fez um levantamento comparativo. O Brasil é o país no mundo, você falou, o Brasil é um dos poucos países que tem justiça eleitoral. É um dos países no mundo que mais caça mandato. A cada 5 dias, no ano de 2017, a cada 5 dias, um prefeito foi cassado no Brasil. A cada 5 dias. Isso não está considerado assim, governador, senador, só de prefeito. Tem mais de 5 mil municípios no Brasil. Foi cassado. E a gente não é um exemplo de probidade administrativa, de lisura das eleições. Então mostra que assim, a cassação não tem sido uma solução.
Não tem sido didática, né? Não tem resolvido o problema. Então, assim, o que eu acho que é a solução do problema? Melhorar o nível do eleitor, não desqualificando o eleitor. Quando surgiu a democracia no país, com a proclamação da República, só tinha direito de voto quem tinha propriedade, era o voto censitário. Naquele momento o legislador entendia que a pessoa tem o direito de escolher o governo, e uma das atribuições do governo era defender a propriedade, a pessoa tinha que ser proprietário. Então só eles que tinham direito de voto. E era só homem e mulher não tinha direito de voto. Aí depois caiu esse critério da propriedade como critério de cidadania, para a pessoa poder exercer o sufrágio, que é o voto. Mas aí eles excluíram os analfabetos. Metade da população, mais da metade da população naquela época não sabia ler e escrever. Então, a maioria da população não participava da eleição. Aí depois conseguiu o voto feminino. E por último conseguiu o voto dos analfabetos e tudo mais. Então, assim, no Brasil, criou-se essa cultura de pouca participação da população nos assuntos do Estado. Não vou nem falar de eleição, dos assuntos do Estado. As pessoas não conhecem como isso acontece. Isso é muito cômodo para quem está lá. Igual você falou, a pessoa vai lá, não dá bola para o eleitor e consegue se reeleger em vários mandatos. E isso está errado. Então o erro é o que o Leandro Carnal falou. Não existe governo corrupto em sociedade honesta. Você está tendo governo corrupto, é porque está tendo um problema nosso na sociedade. Isso é um problema nosso. Doutor Bruno Pena, uma coisa triste, por exemplo, nós tivemos agora há pouco tempo, entrou em vigor o plano diretor de Goiânia. Foi estudado, foi prorrogado. Teve a revisão do plano. Uma revisão do plano, porque ele era decenal. Né? Cada 10 anos teria que ser feita uma revisão, foi feito, não foi em 10 anos, porque prorrogou, até poder discutir isso. Quem discutiu isso? Qual percentual da sociedade esteve presente nisso daí? Você vê agora todo mundo querendo se mostrar como candidato. Era para que houvesse, naquele momento da discussão do plano, uma campanha de divulgação intensa, de chamamento das pessoas para que comparecessem à Câmara Municipal ou às reuniões setoriais de cada bairro que discutiu o plano. Não teve disso, não teve. Inclusive é uma previsão legal, tem que ter tantas audiências públicas para discutir a revisão e tudo mais. Só que se houve, não houve assim tanta divulgação e nem participação. Mas parece que o interesse é esconder. Nós combinamos aqui o que queremos, que é vantajoso para nós, aí entram os grupos de interesse, as imobiliárias que têm terreno, que querem construir em lugar que não pode, que querem mudar o gabarito do prédio, que só pode 10 andares. Não, nós queremos botar 50 andares aqui, então vai lá, muda, mexe na lei. Aqueles grupos, lobbies de interesse, eles conseguem coisas que a sociedade não sabe e depois fica reclamando, mas também não foram avisadas. A gente vota eu me sinto um cidadão absolutamente igual a todo mundo, claro, que sou bem informado, mas as coisas não chegam para a sociedade com a intensidade que precisariam, principalmente naqueles momentos de decisão, como é o caso da aprovação de um plano diretor, da discussão de um plano diretor. Mas quer ver? Eu vou te dar um exemplo do quanto que a discussão de um plano diretor é importante. Às vezes as pessoas pensam assim, mas isso não serve para nada. Aí às vezes ele pega o carro dele, chega numa rua, reclama do trânsito. Rapaz, meu, tanto que isso aqui está congestionado, é um absurdo. A rua dessa aqui eu não consigo transitar. Mas ele não para pensar por que isso acontece. E aí que vem a discussão, igual você falou aqui de gabarito, de urbanismo. Por que isso acontece? O que é o estudo do gabarito? A pessoa pensa assim, se essa rua ela é estreita, o jeito de não ter tanto carro aqui é colocando que aqui só pode ter prédio até tantos andares. Porque se você coloca um prédio de 30 andares, com 4 apartamentos por andar, 2 vagas de garagem por apartamento, aí você vai fazendo as contas. 2 vezes 4, 8. Então é 8 carros por andar. 3 vezes 8, 24. 240 carros. Chegando no mesmo horário, que é o horário de pico, numa quadra, numa rua estreita, igual acontece aqui no Alto do Bueno, aqui perto de onde estamos. Se você não preocupa com isso, constrói um prédio desse, do lado do outro, vai tendo uma verticalização muito acentuada, vai tendo um adensamento do trânsito. E se a pessoa não preocupa com essa discussão, ela vai ser sempre aquele cara que vai estar no trânsito, atrasado para o trabalho, reclamando do trânsito, sem buscar a causa daquilo e discutir a solução.
A gente precisa participar dos assuntos do Estado, ainda que não seja chamado. A gente está tendo agora, assim, e a partir de agora, daqui para frente, até as eleições, vamos ter os horários eleitorais, rádio, televisão e tal, e todo mundo vai pedir o voto, vai falar maravilhas e vai contar coisas que sonham para a cidade. Mas a gente não vê nenhum candidato que tenha uma ideia com começo, meio e fim, né? Cabeça, corpo e membros. Não consegue. Então fica tudo meio etéreo, meio no ar, né? Fala aquilo vagamente. A cidade ainda acaba não sendo discutida. E depois, se eu não discutir a cidade, se eu não me comprometi como candidato a nada, se eleito for, aí qualquer coisa que eu fizer está bem feita porque eu não prometi algo que eu faria. Então, Algo de concreto. Concreto. Eu falei a opção de coisas lá, ideias bonitas. Quer dizer, também o eleitor começa a se sentir ludibriado, né? Sim, até porque, assim, a população no geral, igual você colocou, assim, a eleição é o que mexe com a emoção das pessoas. É igual, por exemplo, partida de futebol. Se vê uma pessoa lá, faz um gol com a mão e é do time da pessoa, ela não reclama do gol com a mão. Ela briga se anula o gol. Entendeu? Porque ela quer aquele resultado. Ela tornou aquilo uma paixão dela. É natural. Na política acontece isso. Aí quando a gente vai para os debates eleitorais, que é o momento da eleição mais assistido, que detém com mais intensidade a atenção do eleitor, a gente vê uma discussão de pessoas e não uma discussão de projetos, não uma discussão de ideias. E com discussões rasas do tipo, eu vou resolver o problema da segurança pública dessa cidade. Mundo de palavra vaga, né? E não fala como. O principal instrumento de segurança pública, que são as polícias militares e civis, é de competência do Estado, não é da cidade, e tudo mais, não sei o quê. E ninguém se preocupa com isso. Então, assim, enquanto a gente tiver uma discussão para as eleições que a pessoa busca a melhor pessoa e não o melhor projeto, que o melhor projeto é quando a pessoa fala assim, olha, eu vou resolver o problema da segurança pública aqui nessa cidade, melhorando a iluminação pública, porque tem estudos que demonstram que onde tem pouca iluminação favorece a prática de delitos, como furto, como importunação sexual, como estupro, como coisa do tipo. Então nós vamos iluminar essa cidade toda para dificultar a vida do bandido. E nós vamos colocar câmera em cada esquina, que a pessoa vai saber que se ele praticar vai estar a cara dele filmada lá. E isso faz parte do ordenamento urbano, que é competência da prefeitura. Olha a diferença da discussão. A gente não vê isso no debate. É o cara falando assim, esse cara é feio por isso, esse cara já roubou, esse cara é malandro, esse cara é... E ninguém discute projeto. Eu quero, que parece que você mesmo escolheu o menos pior, né? Não é o melhor projeto, mas o menos pior. Todos têm defeito e eu sou melhorzinho um pouco. Mas já que você tocou nesse assunto aí, a gente falava em justiça eleitoral, que é uma das coisas, sempre brinco assim, justiça eleitoral é que nem ornitorrinco, né? Aquele animal que só existe na Austrália. Ele tem bico de pato, pé de castor, é um mamífero. Mamífero, bota ovo, que é um negócio doido. Ela tem um poder que não existe. Claro que ela ganhou um poder de polícia que as outras justiça não tem. A justiça eleitoral tem um poder de polícia. Mas, além de poder de polícia, ela passa a ter poder legislativo. Ela começa a criar umas coisas que não existem na legislação e que não poderia ter. Aí o juiz diz, não, mas há um vazio na legislação. Ótimo, talvez o legislador não quisesse legislar. Então não é atribuição da justiça. Vocês devem sofrer muito com isso, não? Sim, porque o que acontece? A justiça eleitoral é a única que ela desenvolve uma atividade judicante, ou seja, ela julga. Ela tem uma atividade administrativa, ou seja, ela aprova registro de partido, ela analisa prestação de contas, ela multa, ela tem uma atividade também administrativa. Então, assim, ela é uma das justiças com maior número de atribuições e acaba tendo uma atividade normativa também, que você colocou aqui, legislativa, que ela aprova as resoluções. Em alguns momentos com mais exigências do que tem a legislação. Eu concordo com você. E isso até poderia ser bom, se fosse para dirimir as dúvidas a respeito do processo eleitoral. Só para você ter uma ideia, até 97,
Para cada eleição, o Congresso definia um conjunto de normas para aquela eleição. E acabava que cada eleição era de um jeito. Em 97, aprovou a Lei 9.504, que é a Lei Geral das Eleições, que o objetivo era ter uma regra geral para as eleições, você poder se programar a longo prazo e entrar no processo eleitoral conhecendo as regras do jogo. Só que de lá para cá, houve mais alterações da Lei Geral de Eleições do que eleição propriamente dita. Então muda muito a eleição, o Congresso muda muito, e a Justiça Eleitoral, embora ela seja permanente, os julgadores não são. Então os ministros do TSE têm mandato de apenas 2 anos, os desembargadores eleitorais só têm mandato de 2 anos, e os juízes que atuam nas zonas eleitorais de 2 anos também, um juiz emprestado. Então você vai trocando o julgador a pouco tempo, vai mudando o entendimento. Então, na jurisprudência da Justiça Eleitoral tem assim, o entendimento para as eleições tal, o entendimento a partir das eleições tais é tal. Pois é, mas aí já não forma nenhuma jurisprudência, porque se altera o juiz que substituiu aquele que estabeleceu aquela norma por um decreto, aquele que chegou falou, não, daí não é bem assim não, e mete outra norma em cima. Quer dizer, bagunça a cabeça do candidato, do corpo jurídico, e o eleitor então nem é pior ainda, né? Cria uma insegurança muito grande, assim. E eu sou da opinião seguinte, que a última palavra deveria ser do eleitor. O julgamento supremo das eleições teria que ser das urnas. Então, eu sou da opinião que a intervenção da Justiça Eleitoral deveria ser a menor possível, porque veja bem, às vezes a gente está num município grande, vamos colocar um município aí de 200 mil habitantes, e às vezes a maioria desses habitantes vai lá e escolhe um determinado candidato. Às vezes tem um juiz, início de carreira, acabou de passar num concurso público, ele tem o poder de ir lá e anular essa eleição numa canetada. E às vezes a palavra desse juiz, em nome do Estado, se sobrepõe à decisão de milhares de eleitores. Então, para que aconteça isso, tem que ter um parâmetro mais criterioso da Justiça Eleitoral, para que a Justiça Eleitoral não substitua a vontade do eleitor. Eu acho que a Justiça Eleitoral é necessária, ela é positiva, especialmente numa democracia em construção, como é o Brasil. Mas a gente tem que ter parâmetro e a gente tem que ter limite. Aquele negócio de deixar na mão de alguém decidir o que é a verdade. A verdade é uma discussão até filosófica, mas a verdade não é só um conceito, mas a verdade existe a verdade material. Eu, às vezes, vi alguma coisa que você não viu e digo que aquilo é a verdade. Mas você, como é o julgador, acha que aquilo não é verdade porque você não viu e me censura. Quer dizer, a troco do quê? Qual é a razão de uma intervenção dessa apenas por uma dúvida? Ou seja, causa um prejuízo a um candidato, a um partido, a uma cidade, por conta de um entendimento que é absolutamente subjetivo. A justiça não poderia ser assim. Às vezes, o que a justiça se moveu para atrapalhar alguém não foi provocada por nenhum outro adversário. E esse não é o papel da justiça. É assim, aí a gente tem algumas situações que os tempos atuais trouxeram. Um exemplo. Durante muito tempo, a Justiça Eleitoral e a legislação tentou manter as eleições fora da internet. A atuação das eleições na internet é algo recente, algo de 2 eleições para trás aí, gerais. Porque o controle era muito difícil. Não conseguiu, tanto é que hoje, assim, 80% da discussão da eleição é na internet, não tem como a gente fugir disso. E aí surge uma questão seguinte, a liberdade de expressão em nenhum país do mundo, ela é absoluta. Por exemplo, a gente não pode, na televisão, num determinado horário, falar sobre violência. A gente não pode falar ou mostrar pornografia em determinado horário na TV aberta, existe uma restrição. A gente não pode, na televisão, por exemplo, fazer propaganda de um produto que seja enganoso. E aí tem os critérios para isso. Como o período da eleição é muito curto
e a informação circula muito rápido e tem consequências. Só para você ter uma ideia, há um tempo atrás, teve uma mulher no litoral paulista, lá no Guarujá, que uma pessoa soltou um boato que ela fazia magia negra com criança. Esse boato viralizou, ela foi linchada na rua, mataram a mulher. Em dias de um boato criado na internet viralizou. Na campanha eleitoral, uma informação falsa viralizada cria um transtorno grande. Exemplo, a pessoa vai lá e fala assim, olha, fulano bateu na esposa ontem à noite. E às vezes a pessoa, se uma pessoa tem uma maior capacidade de comunicação, o cara não dá conta de explicar, não fui eu. Perde uma eleição. Então qual que é o princípio da justiça eleitoral? Na dúvida de uma determinada afirmação, a justiça eleitoral tem o direito de suspender aquela informação. Ou suspender a forma de veiculação daquela informação. Ou suspender o horário gratuito do programa da TV e do rádio, para evitar uma consequência maior. Um exemplo que aconteceu agora recentemente com o Pablo Marçal. Retirou os perfis dele da rede. A justiça tirou, né? A justiça tirou. Mandou tirar. Deu ordem judicial para que o YouTube, a Meta e tudo mais tirasse os perfis dele do ar por um sistema de premiação de cortes na internet que era remunerado. Qual que é a consequência daquilo? Dá até cassação. A cassação ela não é antecipada na eleição, que ele vai ter todo o processo legal, matéria de prova, recurso com efeito suspensivo e tudo mais. Mas a discussão na internet, ela é tirada imediatamente. Outro exemplo, na campanha do Dória, apareceu um vídeo que supostamente ele estaria numa suruba com várias mulheres. Depois de 2 anos, perícia e tudo mais, provou que aquele vídeo era uma montagem, era falso. Pensa o impacto disso na eleição se aquele vídeo não é suspenso do ar e o cara tem que explicar depois de 2 anos que aquilo já perdeu a eleição, acabou. Então tem determinados freios que só acontecem na justiça eleitoral. Por exemplo, se você fazer uma afirmação ainda que caluniosa na internet aqui fora ou no rádio ou na televisão, fora do período de eleição, a justiça não pode ir lá e tirar aquilo lá. Inclusive tem uma DPF julgada pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral e tudo mais. Mas você pode responder pela afirmação. A afirmação fica lá no final, pode até ser excluído, mas depois do processo. Na eleição essa lógica inverte, porque a consequência pode ser muito grave. Entendeu? Porque a gente está acostumado com a estrutura de justiça. Você tem a promotoria que faz a denúncia, né? Manda investigar por ordem da justiça e depois, se consistente as provas, apresenta a justiça olha, não, vai virar um processo e chama os caras. Bom, aí vira um processo que pode terminar num julgamento e na condenação. Às vezes, de moto próprio, a justiça age sem nenhum outro concorrente ter se manifestado. Ela tem essa prerrogativa, embora não seja comum. O mais comum, por exemplo, tem gente que acha que a justiça eleitoral tem fiscal. Ela não tem. O maior fiscal das eleições são os candidatos adversários. Por exemplo, peso do Pablo Marçal. Foi uma representação do Partido Socialista Brasileiro, que é o partido da Tabata. Foi uma representação, a justiça julgou. De ofício, é muito difícil acontecer. Acontece, mas é mais raro. Na maioria dos casos, por exemplo, os candidatos representam mais até do que o Ministério Público. Sim, uma coisa que me chama a atenção nessa atividade jurídica, né? Ela passa a ser um protagonista mais do que os candidatos. Eu nunca vi o tanto que a justiça eleitoral ela se propaga dentro dos veículos da rádio, da televisão, e criou até um slogan para ela, a voz da democracia. Não, a voz da democracia é o parlamento de qualquer país. Quem é a voz da democracia é o parlamento. O parlamento foi escolhido para representar o povo. A justiça não representa nada. Ela representa um órgão técnico que faz julgamento de fatos que são levados a ela. Inclusive o Poder Judiciário é o único da República que não é eleito. Não é eleito, deveria ser. Aí, eu me lembro que mesmo na época do regime militar, que tinha censura, se um veículo, um jornal, por exemplo, ou uma revista, publicava uma matéria que era proibida, que aquele regime não queria ver publicado, a edição era recolhida, a edição do jornal ou a edição da revista. E pronto. As outras edições continuariam.
servia como uma lição. Ó, não pode, tá vendo? Recolhemos tudo. No caso de você caçar todas as redes, é um negócio maluco, porque você cria uma punição absurda. Quer dizer, todos os outros candidatos continuam com as suas redes, enquanto que por supostamente estar usando a sua estrutura, perdeu todas as redes. Ele não perdeu a matéria que ele publicou contrariando a lei. Tudo que ele tinha foi tirado do ar. Quer dizer, olha que desequilíbrio que a justiça provocou na disputa de um município. Mas ali tem uma particularidade que é o seguinte: a regra é essa. Por exemplo, se você fez uma postagem irregular, suspende a postagem. É essa a regra. No caso dele, por que teve uma particularidade? O que era a acusação? Ele, do ponto de vista do negócio que ele conduz, independente das eleições, ele já fazia antes, como que ele conseguiu, de maneira inteligente, na minha opinião, ampliar o alcance dele. Ele criou um programa que a pessoa entra nesse programa e faz qualquer fala dele, qualquer vídeo, um corte daquele vídeo, lança nas redes, impulsiona, faz o que ele quiser, e ele, os 30 que mais tiverem visualizações, que tiverem maior repercussão, ele dá uma premiação em dinheiro. Só que para chegar nos 30, geralmente é 5.000 pessoas, inclusive na sentença menciona isso, 5.000 perfis na competição para chegar nos 30 mais visualizados que ele remunera. Então ele acaba tendo um trabalho de 5.000 pessoas, no qual ele remunera só 30. Pô, mas a remuneração de cabo eleitoral na rua, esse pessoal que fica agitando bandeira em qualquer lugar, tá ganhando. Pode, então, isso aí não tem problema. Poder pode, mas o que eles estão fazendo não é nada mais do que isso. Só que o impulsionamento que essas pessoas na rua estão dando é impulsionamento físico. Ele está fazendo um impulsionamento nas redes sociais. É uma coisa que é acessível aos outros candidatos. Se eu sou incompetente para fazer, aí eu quero caçar a competência do outro. Não é também uma coisa meio esdrúxula, ou seja, eu não consigo, então você também não vai conseguir. Mas a questão é o seguinte, é mais da origem e destino do recurso. Porque você poderia, por exemplo, impulsionar nas redes, pode. Você poderia contratar 50 pessoas para ficar compartilhando seu conteúdo, pode. Agora, quando você faz essa premiação de sorteio, que o dinheiro não sai da conta, e você acaba mobilizando outras pessoas que não estão remuneradas, e se você não tem o controle disso, você acaba tendo o que considerou-se pelo juiz um abuso do poder econômico e do poder de comunicação social. Então, você não pode comunicar. Esse daí, ou seja, eu não estou fazendo nenhuma defesa do Pablo Marçal, que eu nem conheço. Eu sei que ele é de Goiás, mas eu não conheço, não voto em São Paulo, mas eu estou tratando esse caso como emblemático. Ou seja, se você começar a ter muito sucesso pela sua competência em lidar com essa coisa nova que são as redes sociais, você está ferrado. O Datena, que é ele está trazendo todo o histórico dele de jornalista de programas popularescos, até há mais de 30 anos fazendo isso. Então ele tem uma carga de conhecimento, onde ele vai, o Datena. Ele não está conseguindo nada, porque ele também é um bronco em redes sociais. A Tabata, embora tenha estudado numa universidade que é das maiores do mundo, em Harvard, que viveu num país que é o berço da democracia, não é só a França, ela chegou e falou, nossa, eu não consigo fazer nada disso. Então, eu acho que eu não faço, não consigo, não posso, ele também não vai poder. Mas tem um porém, por exemplo. O Bolsonaro navegou bem nas redes e mobilizou um engajamento voluntário, que pode. Você pegar e falar assim, gente, me ajuda nas redes aqui, compartilha meu conteúdo. Pode. O que você não pode? Prometer prêmio para quem conseguir maior engajamento e ter um engajamento de pessoas que, esperando o prêmio, engajam naquilo. Sim, mas agora, com a cassação de todas as redes, ele não pode nem voltar ao esquema. Bom, então vocês não vão ganhar nada. Se alguém quiser, olha, me impulsione aí, corte, faça isso, faça aquilo, sem dinheiro. Pode. Quer dizer, mas ele não vai poder, porque as redes foram cassadas. Ele não pode nem fazer isso daí. Ou seja, não dá nem para corrigir o erro. Ele foi punido por uma decisão de um juiz a pedido de um partido que é adversário. Quer dizer, ele já foi punido sem que houvesse um julgamento que ele pudesse se defender ou pudesse tomar uma posição de corrigir aquilo que a justiça quer punir. Mas por que foi tomada essa medida? O que entendeu a justiça? Que a fonte
de onde as pessoas buscavam os vídeos. E outra coisa também, se as pessoas continuassem fazendo esses cortes dele premiados, que não tivesse vinculação com a eleição, poderia continuar sem problema. Por que que o juiz suspendeu as redes? Era de onde o povo buscava os vídeos, inclusive de conteúdo eleitoral. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui goiano. Em 2014, o Júnior da Friboi era pré-candidato a governador. E a marca dele teve uma intensificação da propaganda. Então até o Roberto Carlos, que é vegetariano, aparecia na televisão no intervalo dos jornais de mais audiência, de novelas e tudo mais, e falava, compra Friboi. Aí vinha o Tony Ramos, compra Friboi. Vinha grande celebridade e falava, Friboi, 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 Friboi. Por uma coincidência, a marca estava vinculada ao nome dele. Isso beneficiava ele, tornava ele mais conhecido. Mas se não tiver vinculação com a eleição, pode. Vou te dar um exemplo do quanto isso é um detalhe tênue. Se você fizer, durante o Dia das Mães, por exemplo, em maio, no ano da eleição, alguns outdoors escreveram assim, um Feliz Dia das Mães, aqui do Cassim Zaiden. Não tem problema. É a sua promoção pessoal, faz parte do seu negócio. Agora, se você fala assim, um Feliz Dia das Mães, um abraço do pré-candidato Cassim Zaiden, aí você já trouxe para a eleição, aquilo é vedado. Então, assim, a promoção pessoal dele poderia continuar, sem problema. Agora, quando ele começa a vincular a eleição numa conduta que não tem a mesma acessibilidade dos outros candidatos pelo que está previsto na legislação, hoje, eles teriam que também infringir a norma, porque a norma ainda não alcançou essa atualização da sociedade na internet, ele foi punido por isso. Tanto é que ele pôde criar outras redes, já criou, já tem mais seguidor que todo mundo. Eu concordo com você que foi uma medida drástica, mas que faz parte das eleições. Tudo bem, é o ativismo judiciário, né? E esse exemplo que você deu aí do Júnior, né, com todo mundo falando, não é de agora. Eu me lembro que na campanha de 82, quando o Willis se candidatou, Willis Rezende, Willis era uma marca porque ele tinha sido cassado como prefeito antes de conseguir inaugurar o Mutirama. Ele foi, então, ficou aquela mágoa, né? Puxa vida, o Willis era um prefeito, fez tanta coisa e tal. E eu me lembro que começou a sair propaganda de um tênis, tinha um tênis chamado Iris, tênis Iris, saía no correio. Teve o Jamel Cecílio, que era candidato também a senador, tinha lá Jamel, pinga Jamel, tome Jamel melhor, entendeu? É uma forma de você usar o marketing daquilo que já tem no mercado, que você aproveita a coincidência do nome. Pode deixar que eu patrocino o seu produto aí, desde que fale o meu nome. E era o nome do produto também, né? Então, quer dizer, o que aconteceu com as redes sociais já existia no mundo físico. O que há agora é apenas uma intensificação. Mentira, aquele fake, que eles chamam hoje de fake, não, era mentira. Já existia no mundo físico, né? Tudo isso. Desde o Império Romano existia a questão do boato, da boataria. Pessoas às vezes faziam numa parede, uma pichação. Pronto, já existia lá. Às vezes faziam uma panfletagem anônima e tudo mais. Só que o alcance, não tinha o alcance das redes sociais hoje. Hoje você faz um vídeo de 30 segundos e você pode alcançar 30 milhões de pessoas num dia. Isso tem um impacto muito grande. E hoje em dia, com a inteligência artificial, você pode fazer um vídeo de uma pessoa, com a cara da pessoa, com a voz da pessoa, falando algo que ela nunca falou. Então, assim, é um desafio muito grande para a justiça eleitoral, que pode pecar pelo excesso, pode pecar pela omissão, tem buscado um equilíbrio para garantir a normalidade das eleições. Vocês, como advogados, de modo geral, os advogados de modo geral de cada candidato, né, essa banca jurídica que cada candidato monta, vocês têm técnicos para vigiar a propaganda dos outros concorrentes, para ver se eles estão dentro da legislação, principalmente agora, com a possibilidade de uso da inteligência artificial? Tem inclusive serviço de clipagem. Clipagem. Tem empresa que oferece o serviço seguinte, ela grava todo dia os programas na TV, rádio e internet, porque assim, para o jurídico poder atuar, ele tem que ter o material. E às vezes passou o material, você não tem como pedir. Até você pedir para televisão, o material já passou o prazo. Então eles fazem essa clipagem, a gente analisa o material, fala, não, aqui tem material para impugnação. Aí a gente faz a representação. Mas a gente precisa desses serviços de empresas especializadas
de monitoramento dessa propaganda para a gente poder atuar. Quanto tempo a justiça demora para analisar esse pedido feito por um advogado? É muito rápido. Geralmente é 24 horas, 48 horas já está julgado. E até lá a propaganda pode continuar rodando sem problema, né? Vai rodando sem problema. E quantos candidatos você tem pelo estado todo? Aí sabe que eu nem tenho ideia, mas eu devo ter em torno aí de uns 150 candidatos aí, 200. Que está correndo, você tem que correr... Entre candidato vereador, prefeito, entendeu? Então, assim, por isso que a gente tem uma equipe com várias pessoas para ter várias tarefas. Por exemplo, quando eu vou atuar num município, estou advogando para um prefeito, eu monto uma equipe que vai ficar representando o candidato adversário e uma equipe que vai ficar respondendo. Não é a mesma pessoa que ataca, a mesma pessoa que defende. Que é a pessoa que defende que tem uma série de preocupações, não pode perder prazo e tudo mais. E aqui tem uma pessoa que vai ficar só representando, buscando todas as irregularidades da campanha adversária para poder representar. Antigamente, por exemplo, tinha uma diretriz da Justiça Eleitoral que falava que a propaganda só poderia ter até 4 metros quadrados. Cartaz, placa, hoje em dia isso não tem mais, é só comitê. Mas a gente contratava equipe que saía com trem a laser para poder medir se tinha 4 metros quadrados, se não tinha. A Justiça tinha o poder de polícia, mandava a polícia arrancar e tudo mais. Você vê que dentro de uma eleição, eu considero isso uma bobagem. Bobagem, é. Entendeu? Ficar medindo placa, se a placa é grande, não é placa maior que vai ganhar então, a eleição. Assim, eu acho que teria que ter uma liberdade maior da propaganda eleitoral. Eu acho que o que deveria ter uma atenção especial é com os abusos de poder econômico, de comunicação. Para você ver, em 89, o finado agora Silvio Santos foi candidato a presidente da República. Ficou um tempo lá como candidato, até botar um outro Raimundo Correia, Armando Correia. Armando Correia. E era até um partido pequeno, partido municipalista, alguma coisa assim. E ele era dono de uma grande emissora. Já pensou se ele pega e bota toda a emissora na eleição e tudo mais? É o que desequilibra uma eleição. Então, assim, eu acho que tem que ter uma liberdade grande da eleição. Às vezes o povo fica fiscalizando santinho, se tem isso, se não tem. Eu considero isso uma bobagem para as eleições. Tem que colocar até a quantidade, no canto do santinho, a quantidade que foi impresso, o CNPJ da gráfica, onde aquilo foi impresso, quer dizer, umas coisas meio estranhas. Você falou aí dos candidatos que você representa, né, perante a justiça. Um candidato, é claro que é sempre uma coisa cara. Você manter uma estrutura de juristas é uma coisa cara. Se o dinheiro que o partido mandou para aquele candidato não foi suficiente, ele faz o quê? Como é que ele complementa o dinheiro para a campanha? Para pagar advogado, para pagar cabo eleitoral, para pagar a propaganda toda? Ele tem 2 caminhos. Ou ele coloca recurso próprio, até o limite de 10% do limite de gastos para o cargo que ele está pleiteando naquela eleição, ou ele vai buscar doações de pessoa física. É ilimitado a doação de pessoa física? Pela quantidade, sim, até o limite de gastos. Mas cada pessoa só pode doar até 10% da renda declarada no ano anterior. Então ele não pode doar uma pessoa só mais de 10% do que ele ganhou no ano anterior. É outra coisa mais maluca. Eu tenho amigo que mora nos Estados Unidos, outro dia conversando com ele já é cidadão americano, ele falou assim, lá você declara, né, na hora de você fazer o seu documento, você declara se você é republicano, se você é democrata ou se você não quer declarar nada. Ele declarou que era democrata. Aí ele começa a receber uma porção de mensagens no WhatsApp, né, pedindo, olha, vamos fazer a campanha hoje da Kamala, doe $5. E é infinito isso daí. Aqui começam a estabelecer tanta regra que você sabe que ela será burlada pelo excesso de rigor e de particularidades. Até porque assim, tem países que a eleição não tem tanta regra assim. Porque não tem tanto problema. Faz as eleições, as pessoas participam das eleições e aceitam o resultado das eleições. O Brasil, há de se reconhecer, é um país muito criativo. E a justiça tenta ir lidando com essa criatividade, e eu confesso que eu concordo que tem, assim, criado um regramento muito rígido com relação à eleição. Eu acho que tinha que ter uma liberdade maior. Mas para você ver, na última eleição, inclusive o resultado das eleições tem sido questionado, não só no Brasil como no mundo, de forma sistemática. A pessoa entra numa eleição, concorda com os termos das eleições, perde a eleião,
questiona a eleição. Foi assim na eleição, por exemplo, do Bush. A eleição dele foi questionada, até porque o sistema eleitoral dos Estados Unidos é um dos mais complexos do mundo. É uma coisa complicada. A última eleição aqui no Brasil foi questionada também. Discutia se houve fraude, se não houve fraude e tudo mais. Então acaba levando a uma rigidez muito grande. Eu tenho a esperança que quando a gente chegar num momento de amadurecimento da democracia, tudo isso caia em desuso. Como algumas coisas já estão caindo, igual eu te falei, a gente tá falando antes aqui, 1/8 de página de jornal impresso. Ninguém usa isso mais. Tem algumas situações que essas dos 4 metros quadrados já caiu em desuso, é um trem que já não é problema mais. Mas até, por exemplo, utilização de carro de som é algo discutido em eleição. E você falou do ativismo judicial. Eu já participei de eleição municipal que o juiz baixa uma portaria no município falando o seguinte: olha, aqui eu não vou aceitar fazer carreata e não vou aceitar utilizar foguete. Eu tive um município desse aí que eu peguei e falou assim, e tô chamando todo mundo aqui pra fazer um TAC. Eu falei, eu não assino um TAC desse não. Porque ele contraria a legislação. Eu falei, lei legal. Eu falei, mas se não for, eu vou multar. Eu falei, pode multar à vontade, eu recuo pro TRE, acabou. Meu candidato era o único que fazia carreata. Os outros acatou o TAC, intimidado pelo juiz. Eu entrei com um mandado de segurança no TRE, suspendi o TAC meu candidato fazia carreata todo dia. Por quê? Mas o poder de polícia, se ele for essa arrogância toda, existe algum juiz muito arrogante que tem o rei na barriga, ele pode mandar com o poder de polícia, chama o cabo do destacamento e manda prender esse povo que está aqui na rua. Por isso que eu entrei com o mandado de segurança e peguei uma decisão do TRE, que ele não podia fazer isso, porque era uma arbitrariedade. O juiz de direito, ele tem uma atribuição. Eu nem gosto de falar que ele tem um poder. Ele tem uma atribuição. E acontece com mais frequência do que eu acho que deveria, de autoridades que abusam dessa atribuição, abusam do poder que tem. Ainda que isso agora tenha se tornado crime há pouco tempo, que é o crime de abuso de poder. E aí o juiz acaba se sentindo dono da cidade, ao ponto de achar que é ele que decide se vai ter carreata ou se não vai. Quem decide são os candidatos, não é ele. Se ele não gosta, ele sai da cidade no dia da carreata, volta a hora que acabar a carreata. A eleição é uma festa da democracia. E a gente tem que começar a entender, inclusive, que pode divergir sem se agredir, discordar sem se odiar. Duas pessoas que pensam diferente podem sentar num bar, tomar uma cerveja sem se estapear ali dentro por discordar de uma situação. A democracia precisa evoluir para isso. A gente espera que a nossa democracia amadureça antes de apodrecer. Tanto é que eu tenho uma frase que a gente coloca na abertura do podcast, que é de um gênio que o Brasil teve, o Milor Fernandes. Sem dúvida. Liberdade ninguém pode me dar, só tirar. Exatamente. Ninguém pode me dar. Se alguém falou, estou te dando liberdade. Não, você não está dando, você está fazendo concessões. Liberdade é algo que você usa, você sente. Quando alguém fala que está te dando liberdade, é mentira. Ninguém pode me dar, ele pode tirar. Exatamente. Eu acho isso sensacional. Porque assim, a liberdade é algo para ser vivido. Não é algo para ser negociado. Porque se ele pode ser dado ou tirado, ele é negociado. A liberdade ela é para ser vivida e exigida. Não tem dúvida. Doutor Bruno Pena, advogado, especialista em direito eleitoral. Olha bem, nós temos eleição e precisa ter alguém que se especializa nisso por conta das normas intrincadas dessa ação democrática. Foi um prazer ter você comigo aqui. Prazer é meu, Cassim, e assim, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, porque como eu disse, assim, ainda existe pouca intimidade do eleitor com a eleição, dos candidatos com a regra. Quanto mais a gente fizer esse debate, essa discussão das eleições, até de um ponto de vista conceitual, pode ver que a gente não ficou discutindo aqui artigo, o que pode, o que não pode. A gente fez um bate-papo a respeito de conceitos da eleição. Quanto mais isso acontecer, eu acho que mais a gente vai atrair a atenção da população para esse fenômeno, para essa instituição tão importante que são as eleições. Muito obrigado, uma honra tê-lo aqui. E você que nos acompanhou, você sabe, por favor, se inscreva no canal, comente, compartilhe, que isso ajuda a gente a conseguir apoio para continuar produzindo conteúdo interessante para todos nós. Foi um prazer ter você comigo outra vez. Até o próximo Pode Tudo. Pode tudo.
Apoio Cold Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.